Olha só como que funciona na prática um exercício. Nós estamos aqui na parte 2 da aula a respeito de tampão e a relação com o pH e o pKa. Se essa aula chegou até você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Depois que tocar a vinheta, nós vamos resolver esse exercício para entender a discussão teórica que teve na parte 1 dessa aula. Então veja como que funciona trazendo um exercício. Veja bem, ao estudar uma enzima que age em um fluido ácido, com pH em torno de 3,8, um estudante precisa escolher entre duas soluções tampão disponíveis no laboratório. As etiquetas nos frascos não informam o valor de pH, somente as concentrações das espécies e seus valores de pKa, que seguem abaixo. Então, como eu disse para você na primeira aula, as concentrações do ácido fraco e de sua base conjugada são manipuláveis e o pKa é um valor fixo para cada um dos ácidos fracos e dos ácidos fortes que a gente estuda. Então veja bem, o aluno precisa trabalhar com a enzima na sua forma tridimensional, ela precisa das interações para estar atuante, para estar funcionante. Caso o pH varie essas interações, ela desnatura e perde sua função. E para que ele possa trabalhar com essa enzima, para descobrir aí funções específicas da enzima e entender o seu funcionamento, ele precisa trabalhar com pH em torno de 3,8. A gente sabe ali que o tampão, a região de tamponamento, ela varia mais ou menos uma unidade de pH para cima e para baixo. Então, se ele precisa trabalhar com pH de 3,8, ele precisa usar um tampão que possa variar ali entre 3 e 5, por exemplo, entre 2,5 e 2,5 não daria, mas entre 3 e 5, entre 3,5 e 5,5 para baixo disso, tudo bem? Uma variação de unidades ali que permitam uma pouca variação de pH. E para isso ele tem então uma solução de ácido fórmico. O ácido fórmico então tem essa fórmula molecular. Eu vou deixar para você aqui a fórmula molecular, a estrutura química do ácido fórmico. E esse ácido fórmico tem uma concentração ali no frasco de 0,1 molar. O pKa do ácido fórmico é 3,75. E o formiato de sódio, que é a sua base conjugada, ou seja, nada mais é do que o ácido fórmico sem o seu próton, sem o seu hidrogênio, tem uma concentração também de 0,1 molar. Então, olha só, o pKa do ácido fórmico é o mesmo pKa do formiato de sódio. O ácido fórmico é o ácido fraco, o formiato de sódio é a sua base conjugada. A segunda solução, nós vamos trabalhar então com o ácido benzoico, que tem essa fórmula molecular. Eu também vou deixar a estrutura aqui do ácido benzoico numa concentração de 0,2 molar. O pKa do ácido benzoico é 4,19. E a solução do benzoato de sódio, que é a base conjugada do ácido benzoico, ou seja, é o ácido benzoico desprotonado, olha só, ele perdeu um dos seus hidrogênios, perdeu o seu próton, o seu hidrogênio ácido, se transformando na sua base conjugada, tem uma concentração de 2 molar. Se eu tenho os valores aqui de duas das três incógnitas, eu consigo utilizar a formulazinha de Henderson-Hasselbalch e fazer o cálculo para saber qual das duas soluções, qual dos dois tampões eu vou fazer a utilização. Então veja bem, fazendo o cálculo da primeira solução aqui, eu tenho que pH é igual ao pKa mais o log do ácido ionizado dividido pelo ácido não ionizado. Ou seja, da sua base conjugada dividido pelo ácido. Essa é a interpretação. Então veja bem, eu não tenho valor de pH, é exatamente o que eu quero descobrir, mas eu tenho o valor de pKa
da primeira solução do ácido fórmico, que é 3,75, e eu tenho a concentração tanto do ácido quanto da sua base conjugada. Então é só eu substituir de forma correta na fórmula e chegar no resultado. Então pH é igual a pKa mais log da concentração do ácido ionizado, né, da sua base conjugada, dividido pelo ácido não ionizado. Ou seja, aqui seria do formiato de sódio dividido pelo ácido fórmico. Tudo bem? pH é igual a 3,75, eu já coloquei direto, que é o valor do pKa, mais o log da concentração de 0,1 dividido também por 0,1. Os valores estão aqui. Agora eu posso ou fazer o cálculo, né, usando aí caneta e papel, ou fazer o cálculo na calculadora. Se eu tenho uma calculadora e posso fazer a utilização, eu vou utilizar a calculadora, principalmente se ela for científica, porque ela já faz o logaritmo de forma direta. Como a gente pode fazer exercícios em uma prova e talvez não dê para usar uma calculadora, a gente consegue colocar logaritmos que são fáceis de saber o resultado. Então, olha só, 0,1 dividido por 0,1 é igual a 1. Então, eu estou dividindo o mesmo valor no numerador pelo denominador. Então, o valor aqui é 1. Então, eu vou fazer o log de 1. Log de 1 é 0. Então, a gente, quando vai fazer a utilização de logaritmo de substâncias, de compostos, que não pode utilizar a calculadora, a gente coloca geralmente logaritmos que a gente já decorou, que a gente já sabe de tanto que a gente utilizou. 0,1 por 0,1 dá um valor de 1. Log de 1 é igual a 0. Então, 3,75 mais 0. O pH, então, desta solução aqui do ácido fórmico e da sua base conjugada é 3,75. Então, o tampão aqui vai funcionar por volta, né, em torno desse valor de pH, que é bem próximo de 3,8. Então, provavelmente, eu poderia utilizar esse ácido fórmico do composto 1, né, da solução 1, para pesquisar, para estudar essa enzima que precisa estar num pH de 3,8. Mas vamos fazer aqui para a solução 2, para o ácido benzoico e sua base conjugada, para confirmar se ele também pode ser utilizado nessas concentrações ou não. No 2, então, pH, o pKa é 4,19, eu já coloco 4,19 no lugar do pKa, mais o log da concentração da base conjugada, né, que é o ácido ionizado, que é um valor de 2, dividido pela concentração do ácido não ionizado do ácido fraco, que é 0,2. Então, aqui eu estou dividindo 2 por 0,2. 2 dividido por 0,2 é igual a 10. 0,2 vezes 10 dá 2. Então, 2 dividido por 0,2 é igual a 10. O logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então, olha só, o logaritmo de 1 é 0, logaritmo de 10 é 1, logaritmo de 100 é 2, logaritmo de 1000 é 3. Então, como eu disse, quando a gente quer saber se o aluno sabe interpretar esses exercícios, sabe colocar isso em prática e não pode usar a calculadora, a gente coloca um logaritmo que é fácil de saber os seus valores, porque o logaritmo aqui está na base 10. Tudo bem? Então, o log de 10 é igual a 1. 4,19 mais 1 dá 5,19. 5,19 já saiu da faixa aqui de tamponamento de uma solução, né, de uma enzima que precisa estar num pH de 3,8. Então, a partir desse cálculo, mesmo eu não sabendo aqui os valores de pH desses ácidos fracos e suas bases conjugadas, eu realizo o cálculo pela equação, né, pela fórmula de Henderson-Hasselbalch e chego nos resultados. Então, nesse caso, se eu estivesse num laboratório e essa situação de fato tivesse acontecido, eu iria utilizar aqui o tampão do ácido fórmico, o tampão da solução 1 e sua base conjugada, e não utilizaria do 2, porque o 2 ia tamponar, ia permitir uma variação pequena de pH acima de 5, mas eu preciso trabalhar com uma solução um pouco mais ácida, de 3,8, e assim a gente consegue entender aqui a teoria e a resolução de exercício, a prática a respeito de tampão e de pH.
E a gente também tem aulas na bioquímica relacionados com um exame que é chamado de pH-metro, que dosa, além do pH, o bicarbonato, que é o tampão sanguíneo, dosa a pressão de CO2, a pressão de oxigênio, e a saturação é muito utilizado para acidose e alcalose em pacientes que estão com algum problema para regular o pH sanguíneo, e isso pode levar o paciente, inclusive, a óbito. Eu espero sinceramente que você tenha entendido, que ajude você na resolução de exercícios e a aprender e estudar bioquímica de forma eficaz. Nunca deixe o livro didático de lado e sim utilize várias formas de aprendizado para obter conhecimento. Obrigado.